A paz do Senhor. A paz do Senhor, boa noite. Oi, crente. A crente já veio o microfone já. A paz, Senhor. Sou. E nessa alegria estamos na presença de Deus novamente. Deixa eu achar aqui os aniversariantes do dia. Aqui, achei. Quem tem aniversário hoje? Acho que é dia 27, né? 27 está aqui na minha frente. 27 de maio, hoje é aniversário do nosso amigo Rodrigo. Não vou falar o apelido dele. Nosso amigo Rodrigo. Marcos. O Vilmar. Alexander. O Rafael. Seu irmão Cauã. Esqueci o nome desse menino aqui. Ele tá... deixa eu lembrar o nome dele. Nakan. Não é Nakan o nome dele, é o homem do jiu-jitsu. Ai, Deus. Bom, daqui a pouco eu me lembro. E o Ramires. Esses são os aniversariantes do dia que eu tenho aqui, né? Logo acho que tem mais. But são esses aí. Isso. É isso, amor. Nenhum aniversariante de casamento hoje que a gente conheça. Deixa eu ver aqui. Hoje também não tem nenhum aqui no grupo. Amém? Então, ao final deste vídeo, estaremos orando por essas pessoas, certo? E o livro de hoje é o livro de Êxodo, capítulo 19 e 20. Já que eu falei de 19 e você falou 20, certo? Vou deixar para a Brenda ler os mandamentos do Senhor. Êxodo 19. Na boca não, filho. No dia que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou no monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá,
ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lhe lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: prepare-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios numa densa nuvem, cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram no pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quando aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Amém? Vamos ver agora o 20º capítulo do livro de Êxodo. Isso que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e eu abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aquele que desrespeita o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem os seus escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa do outro, não cobice a sua mulher, os seus escravos, seu gado, seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu relâmpagos e a fumaça que sai do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe e disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo,
pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou de pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: vocês virá que lá no céu eu lhes falei. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar de terra para mim, e acima dele ofereçam as suas ovelhas e seus bois como sacrifício, que serão completamente queimados e como oferta de paz. Eu lhes separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e o abençoarei. Se fizerem um altar de pedra para mim, não usem pedras cortadas como ferramenta, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramenta. Não façam o meu altar como degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Algum comentário, bem? Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Aqui Deus está falando sobre um deles, né? Nós vamos falar sobre um. Poderíamos falar sobre todos, mas podemos falar sobre esse, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mandamento, né? Que fala sobre Deus. Santificar Ele no sábado, não tornará o nome dele em vão, não farás de ti ídolo, não terás outros deuses além de mim. Então vamos lá. Esses dias eu fiz uma analogia sobre isso, e eu estava evangelizando no App Vida. E daí eu falei para a pessoa, perguntei para ele se ele tinha filhos. E daí eu perguntei para ele: você programou a gravidez com a sua esposa? Vocês tiveram o filho? Vocês criaram, né? Passaram noites acordados? Você trabalhou, sustentou, educou, e daí você teve todo esse trabalho, certo? E daí numa época da vida, esse seu filho, ele começou a seguir outra pessoa, os conselhos de outra pessoa. Ele começou a seguir, ele começou a não te ouvir mais. Ele começou a não te obedecer mais, mas começou a olhar para outra pessoa, e essa pessoa, ele ficou vislumbrado, e ele começou a, não, essa pessoa agora é referência. E daí ele começou a idolatrar essa pessoa. Mas quem que pagou o preço? Quem que pagou o preço na cruz do Calvário? Quem que nós temos que seguir? Esse que nos criou? Ou as coisas feitas pelo homem, pela mão do homem? Que aconteceu lá pela fé da pessoa, recebeu uma cura? E daí já pensou assim nos dias dia dos pais, esse filho, em vez de ir para a casa do pai, ele vai para a casa de outro lugar, outra dessa pessoa. A ingratidão. Então, que venhamos a seguir esse Jesus maravilhoso, né, Deus? Porque Ele que pagou o preço na cruz. Foi só Ele. Deus enviou o seu Filho unigênito
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Mas, assim como a gente acabou de ler sobre a idolatria ali, né, enquanto Moisés subia o monte com Arão lá, né, depois subiu sozinho, para fazer as tábuas da lei. Quando voltou, já tinha um bezerro. Acho que eu dei spoiler, né? Já tinha um bezerro de ouro, adorando um bezerro de ouro. Porque essa parece que é a necessidade do ser humano. Ele tem que ter alguma coisa para, sabe? Não consegue crer, sentir a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é Deus, Deus Criador, Jesus Salvador e o Espírito Santo Consolador. Os três em um. E até o ensino hoje, né? Que diz, né? Que esse vazio que nós temos que preencher, o vazio da falta da presença de Deus, né? Que lá no Jardim do Éden, onde tinha toda a plenitude, o ser humano ele vivia constantemente com Deus. Então era tudo perfeito, tudo era pleno, né? No momento em que o pecado entrou, trouxe essa falta do quê? Da presença de Deus. E aí nós recorremos a qualquer coisa, né? Para substituir essa presença. E enquanto a gente não entender que é apenas a presença dele, a plenitude dele na nossa vida, aí sim, que né, os israelitas ali tinham a necessidade, que todo ser humano tem essa necessidade. E muitos vão, né, para exemplo, para algum tipo de vício, né? Tanto vício, digo, às vezes assistir série até falar chega, até cansar, dormir, né? Outros vão para leitura, outros vão para o estudo e querem preencher esse vazio. Até entender que esse vazio só vai ser preenchido com a presença de Deus, né? Quando a gente aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, a gente começa a nossa caminhada de fé. E através dessa caminhada de fé com Jesus, Deus, através do Espírito Santo, vai nos preenchendo. Né? Que é esse vazio, esse anseio pela eternidade, né? Que está lá em Eclesiastes 3:11. Mas somos falhos, né? Essa busca é somente em Jesus, né? Porque não é apenas estar na igreja que vai preencher esse vazio. É você realmente aceitar Jesus e permitir que o Espírito Santo trabalhe, né? Que ele encha, né, as nossas vidas. E é o nosso cotidiano, é o dia a dia, né? Antes eu não entendia o que é o Espírito Santo. Não sentia. E não sente mesmo. Você só vai sentir a presença do Espírito Santo a hora que você chamar ele, orar. A palavra dele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Nós temos que dar o primeiro passo. E como que dar o primeiro passo? Dobrando o joelho, orando, reconhecendo a Cristo como único, suficiente Salvador. E aí o Espírito Santo vai começar a habitar dentro de ti. E o Espírito Santo é que vai, como ele habita, ele preenche esse vazio na alma. Como a Brenda falou, até às vezes a gente se pega, às vezes a gente está lendo a Bíblia ali, orando, a gente está ali, passa 30, 40, uma hora e meia no celular, fazendo nada, só olhando videozinho. Uma hora e meia perdida do nosso tempo e podia ter investido lendo a palavra de Deus para evangelizar mais pessoas, porque para aprender. Então que a gente venha, né, filha? Aprender sempre e não idolatrar coisas, mas sim ter Deus no centro das nossas vidas, né? Nosso centro do casamento, centro do profissional. Amém? Vamos estar orando então, que a Alicia já está cansadinha, já começou a chorar, né, filha? E o beijo do pai? O pai não ganhou beijo hoje? O pai não ganhou. E o papai, ele é o beijo do papai. O pai não ganhou beijo hoje? Não. E o pandinho? Então estaremos orando então. Amém?
Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai Celestial. Oh Deus maravilhoso, Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador, Pai querido Senhor. Espírito Santo de Deus maravilhoso, nos console, nos aconselhe, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, nosso lar, guarda o nosso matrimônio, nossas filhas. Guarda, Senhor, meu neto, Senhor Jesus. Guarda, Pai querido, Senhor, meu genro, meus irmãos, Pai querido, Senhor, minhas sobrinhas, minha cunhada, meu cunhado, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, habita, Senhor Jesus, nosso coração, Senhor. Faça, Pai querido, Senhor, morada, Senhor. Somos templo e morada do Espírito Santo, Pai querido, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa os aniversariantes, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, mostra o propósito, Senhor Jesus, nesta vida, Senhor Jesus. Abençoa cada um, cada família, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, guarda, Senhor. Pai querido, Senhor, guarda as pessoas que estão nos hospitais agora. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus. Amanhã estaremos no centro de recuperação, Pai querido, Senhor, levando o Teu amor. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus. Amanhã também estaremos evangelizando no hospital, Pai querido Deus. Mostra, Pai querido Senhor, as pessoas que o Senhor quer que nos alcance, quer que as pessoas que sejam alcançadas por Ti, Pai querido Senhor, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Vamos dormir? Vamos dormir. Dá tchau, então. Dá tchau. Vamos dar tchau. Tchau. Vai ter que virar pra lá pra dar tchau. Tchau. Tu viu que dormir, né? Ela bate aqui assim, né? Ó. Tchau. Vamos dormir, então? Vamos dormir? Vamos. Vamos dormir, então. É muito inteligente essa princesa. Ai, te amo. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém? Amém. Tchau. Vamos dormir? Vamos dormir? Então faz o pandinha dormir.